Então, assim, esses malucos ajudaram a fazer uma comunidade sonhar, né? Sim. Eu acho que isso é o... A gente gostava de basquete, mas esses caras, assim, tá, então vamos tentar trazer o Ari Vidal. E aí, assim, os astros conspiram. Na época, o Ari tava desempregado, ele saiu muito criticado da seleção depois da Olimpíada de 88, que se esperava que o Brasil pegasse medalha e não pegou. Pegou. E aí se culpava o estilo de jogo dele, que era um estilo muito ofensivo, não marcava tanto e tal. O Ari lidou a vida inteira com essa crítica, que o time do Ari só chutava e não marcava. E ele, às vezes ele se irritava, às vezes não e tal. E aí o cara acaba vindo e conseguiram tornar, eu acho também que é algo impressionante. O Corinthians, na real, ele virou o time dos gaúchos, né? As imagens do Tesourinho 94, elas são fantásticas, assim. É o cara com uma camisa do Grêmio do lado um cara de camisa do Inter, torcendo Corinthians. Negócio impressionante, assim, né? Eu acho que o Ari, ele era um ótimo motivador, não só de atletas. Ele sabia dar entrevistas e tal, então ele conseguia muito pegar essa coisa assim, sabe? A onda verde no Rio Grande, levanta Rio Grande, é o time dos gaúchos, vamos ganhar dos paulistas, a gente É verdade, consegue, ele fazia tal, muito contra disso. tudo, contra todos, e vamos, e vamos, e vamos. Então eu acho, cara, é uma história fantástica e eu gosto muito da foto, dessa foto que foi escolhida para capa, porque ela pega essa foto, é uma foto da Gazeta, acredito eu, que do Inor, que ela pega. Isso aqui é quando eles estão voltando do título, né? O ônibus está entrando na cidade. Então tu tem o Ari botando o corpo pra fora pra comemorar com o torcedor, assim. Eu acho que essa foto ela mostra muito bem esse casamento, sabe? Entre técnico, time, comunidade, um cara que não é daqui, um cara do Rio, um cara que já era um técnico badalado e que se reinventou aqui, né? Assim, ele ressurgiu, ele veio pra cá num momento ruim da carreira e o que ele fez no Corinthians fez ele voltar à seleção. Então, cara, a história é maravilhosa essa história. Inclusive eu me lembro que ele deu uma entrevista na rádio em 93. O Corinthians tinha ido muito bem, mas não tinha alcançado o título. Tinha sido a melhor participação do Corinthians. E aí falaram pra ele, você está sendo procurado por times da São Paulo, Rio de Janeiro. Eu só saí de Santa Cruz de duas maneiras, campeão ou morto. Eu lembro disso porque eu tava escutando aquela entrevista dele. Ele disse, se eu não ganhar um título com o Corinthians, eu vou ficando. Tem que ganhar um título com o Corinthians, é questão de honra. Palavra, posso ir pra seleção e tudo, mas eu quero ganhar um título pelo Corinthians. Ele tinha uma gana de ganhar esse título, Até que era porque impressionante, cara. o Ari, ele é um técnico que ele era conhecido e assim, de fato isso é a carreira dele. Ele teve melhores resultados pela seleção do que em clubes. Ele é o raro técnico, assim, o título brasileiro que ele ganhou aqui, com o nosso time, foi o único da carreira. Então, e pela seleção ele tem um ouro em Pan-Americano, um terceiro lugar em Mundial, que foi a última vez que o Brasil ganhou uma medalha, um quarto lugar num outro Mundial, assim, tem resultados expressivos pela seleção, os mais expressivos das últimas décadas, mas diferente de outros técnicos que são muito vencedores e que passaram pela seleção, como o Hélio Rubens, o Mortari, que eram caras que eram multicampeões nos seus clubes, Nos né? clubes, né? Mas não tinham E o sucesso na Ari tinha seleção. essa, e o Ari ele ouvia muito essa crítica. O Ari não ganhava nada em clube, nada em clube. Então assim, essa vitória para ele também foi um negócio, era muito uma questão de honra conseguir um título por clube. E aí eu acho que isso foi uma felicidade também do destino, que tem isso assim, se ele tivesse ganho um título brasileiro por um time paulista, seria mais um cara que conseguiu ganhar um título brasileiro por um clube paulista, assim. O Corinthians na época quebrou mais de duas décadas de hegemonia paulista. O cara veio aqui e conseguiu um feito inédito. Até hoje é a única vez que um time do Rio Grande do Sul venceu o principal campeonato de basquete do Brasil. Isso nunca mais se repetiu e nunca mais conseguiu ser competitivo naquele nível, né? Agora o Corinthians voltou para o NBB, o Caxias tem feito boas campanhas, mas é uma campanha que tu classifica pro playoff, né? Tu cai fora ali, porque é o que o investimento dá pra fazer, né? Tem alguma coisa que ele te falou que te marcou, assim, na conversa com ele? Cara, ele tinha ótimas frases, assim, e aí tu vai entendendo também, assim, como o cara
enxergava o jogo e a vida, né? Uma que eu gosto é que ele dizia, se chamasse ele de treinador, ele ficava brabo. Ele dizia assim, treinador é de cavalo, eu sou técnico, eu domino o detalhe. E, e tinha isso, assim, pelos relatos, ele era um cara que não gostava de dar treino, né? Então ele preferia que um auxiliar desse, e ele gostava de olhar. Uhum. De olhar. Ele era muito sensitivo, assim, ele lia o jogo muito no olhar, ele não usava prancheta. Então aquela coisa, vou te desenhar uma jogada, puxa aqui. Não, ele pra chamava e falava no chamava o ouvido. cara ali, ó, Ele faz isso, faz chamava e- aquilo. E o pessoal que conviveu com ele na quadra, como atleta, como auxiliar, e coisa que o pessoal relata assim, que ele tinha uma leitura de jogo impressionante, que ele sabia dizer, ó, esse cara vai fazer essa jogada. Então, né, vamos tentar marcar lá, marca aqui e tal, que ele tinha uma leitura de jogo muito, muito acima da média. Eu acho que essa frase. E aí, assim, eu acho que outra frase que marca, mas aí não foi uma frase que ele falou pra mim, mas é a frase que ele fala naquelas finais, né? Quando perde os jogos em São Paulo, que ele fala: o incrível exército de Branca Leone está vivo. Os 12 condenados vão cumprir a minha missão. Que ele junta dois filmes, né? O Incrível Exército de Branca Leone, que é a história de um exército, é uma sátira, assim, uma história, um exército maltrapilho que tá andando pela Idade Média, assim, pela Europa, e aí os trancos e barrancos, os caras vão indo, com os 12 Condenados, que é um filme de guerra e tal. E aí quando tu vira aquele playoff, cara, um negócio muito improvável, porque o Franca era um super time. Era uma baita. Além de ter os americanos, eles tinham 6 jogadores que eram de seleção na época, né? E tinha gente que teve passagem e tal. E o Corinthians tinha jogador de seleção na época, não tinha. Mas tu tinha atletas que passaram por seleção de base, ou foram convocados para a seleção em algum momento e não ficaram, né, caíram nos primeiros cortes, por exemplo, que era o caso do Almir, e os dois americanos, né, o Alves e o Brent. Então, na bolsa de apostas seria uma coisa assim, cara, 8-2, e Franca ia encerrar aquele playoff, e ia ganhar um jogo em Porto Alegre, pelo menos. Aí os caras ganham 3 jogos seguidos, 3 dias seguidos, cara, não tinha descanso. E aí ele ganha o título e ele fala, né, os 12 condenados estão absolvidos, que é uma frase maravilhosa, assim, tu pega o vídeo, assim, aquela festa no ginásio, ele falando, os 12 condenados estão absolvidos. Eu me arrepio só de relembrar, de falar, é coisa de filme mesmo, cara.